O que você vê refletido no espelho não é a sua realidade. É apenas o eco das palavras de escassez que você repetiu até agora. Uma ilusão hipnótica que você foi ensinado a aceitar como verdade. Mas hoje essa cadeia se quebra. A sua visão da realidade está prestes a mudar para sempre. E se você estiver pronto para dar o primeiro comando de verdade, então respire fundo e me acompanhe neste momento. Agora eu quero que você respire fundo e se olhe, não com os olhos rápidos de quem passa pelo corredor, mas com a atenção de quem está diante de um portal. Você se posiciona diante do espelho e o que você vê? Você vê um guerreiro cansado. Você vê os ombros que carregam o peso de tantas expectativas. Você vê os olhos que já brilharam com tantos sonhos e que agora parecem apenas calcular. Você vê a boca que se prepara para mais um dia de batalha, mas que ainda guarda o sabor amargo da preocupação de ontem. Esse espelho não mente para você. Ele simplesmente devolve. Ele devolve a imagem que você alimentou. Ele devolve a história que você contou para si mesmo. Ele é o livro aberto da sua própria criação. E hoje ele está mostrando o capítulo da escassez. Você se olha e o primeiro pensamento é a conta que vence. É o preço do combustível que subiu. É aquele dinheiro que ainda não chegou. É o medo de que o mês termine antes do salário. A palavra basta é o interruptor que quebra a hipnose. Ela cria um microsegundo de silêncio cósmico, um vácuo, um espaço entre o velho padrão e o novo comando. E nesse espaço, a nova ordem, o novo decreto de prosperidade, pode ser implantado com clareza absoluta. E a beleza dessa tecnologia espiritual está na sua simplicidade, e no seu ponto de aplicação. Você vai aplicar este comando no ponto exato onde a ilusão é mais forte. Diante do espelho, porque o espelho é o altar onde você inconscientemente tem cultuado a escassez. É lá que você vai e suspira, é lá que você vê o cansaço. É lá que você repete mentalmente os problemas, então é exatamente lá que você vai plantar a bandeira da sua soberania. O ritual do espelho é a chave mestra. É a tecnologia que reconecta o seu verbo com o seu reflexo de uma maneira nova, de uma maneira poderosa, de uma maneira legisladora. E eu vou te entregar este ritual agora. Escute cada palavra com toda a sua alma. Este é o seu momento de receber a ordem. Este é o clímax da sua libertação. A partir de agora, o primeiro ato da sua manhã. A primeira prática espiritual do seu dia, antes de verificar qualquer coisa, antes de ler qualquer mensagem, antes de se contaminar com a hipnose coletiva, você vai se levantar, e você vai se postar diante do espelho da sua casa. De preferência o espelho do banheiro onde você já tem o hábito de se olhar. Seu rosto é um mapa de todas essas batalhas. Suas expressões são moldadas por essas narrativas. E aí está a armadilha mais profunda. Você acredita que o espelho está mostrando a verdade, quando na realidade ele está mostrando o eco. O eco das suas palavras de preocupação. O eco dos seus suspiros de desalento. O eco dos seus pensamentos de falta. Você não está vendo a realidade. Você está vendo o efeito hipnótico de uma história que você repetiu tantas vezes que ela se tornou a sua pele. Você se tornou um escravo do próprio reflexo. Um prisioneiro da imagem que foi solidificada pelo verbo do medo. E cada vez que você se olha e sussurra que está difícil, você está assinando um novo contrato com essa realidade. Você está dando sua autorização espiritual para que a escassez continue se refletindo. Eu sei exatamente o que você sente. Eu sei o frio no estômago quando boletos chegam. Eu conheço aquele aperto no peito quando você abre a conta bancária, e o número não é o que você esperava. Eu sei o sabor metálico da ansiedade que vem quando você pensa no futuro. E o mais doloroso, você é um batalhador. Você reza, você visualiza, você faz sua parte. Mas ainda assim quando você se olha no espelho, a única coisa que grita mais alto é a luta. É o cansaço. É a sensação de que não é enough. De que você não é enough. E sua voz, que deveria ser o seu instrumento de comando, se torna um sussurro que apenas descreve a prisão. Você vai ficar de pé, ereto, coluna reta, ombros para trás, coração aberto. Você vai respirar fundo 3 vezes. E então você vai levantar o seu olhar,
E você vai olhar nos seus próprios olhos. Não para a pele, não para as rugas, não para o cabelo. Você vai mergulhar no seu próprio olhar. Você vai buscar a centelha divina que habita dentro de você. Você vai ver além da persona, além da personagem cansada. Você vai enxergar o operador da lei, o mestre do verbo. E então, com uma convicção que vem das profundezas do seu ser, com uma autoridade que não deixa espaço para questionamento, você vai declarar para sua própria imagem. Você vai decretar para o universo que habita no reflexo. A sua voz vai ecoar no mundo material e no mundo espiritual ao mesmo tempo. E você vai dizer: basta. Diga isso como se estivesse dando a ordem mais importante da sua vida. Porque está. Basta para a escassez. Basta para a luta. Basta para a ansiedade. Basta para a dívida. Basta para a sensação de não ser enough. Basta. Eu decreto o fim desta ilusão agora. Eu ordeno que a minha realidade se reorganize em alinhamento com a abundância infinita do meu eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza. Eu sou liberdade. Eu sou paz. E assim é. Esta palavra, falada diante do espelho, é um comando irrefutável. A lei espiritual obedece. Porque você está agindo com a autoridade do Criador. Você não está pedindo para um espelho mudar. Você se torna um eco da escassez, um alto-falante dos problemas, e o feitiço do espelho se fortalece. Porque ele depende dessa sua identificação total com aquela imagem limitada. Ele depende que você acredite que aquilo é você. Que aquilo é tudo que você é e tudo que você pode ser. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. Aquilo não é você. Aquilo é o que você tem vivido. É a experiência. Mas não é a sua essência. A sua essência é divina. A sua essência é abundante. A sua essência é criadora. O espelho não pode mostrar isso, porque ele só reflete o que já foi manifestado. Ele é o passado projetado no presente. E se você continuar se identificando com esse passado, você está condenando o seu futuro a ser uma repetição infinita do mesmo. Eu preciso que você reconheça essa dor. Eu preciso que você admita para si mesmo que já se sentiu assim. Que já se olhou e não gostou do que viu. Que já sentiu o peso da realidade material como se fosse uma sentença irrevogável. Não fuja desse sentimento. Não o negue. Porque é só reconhecendo a cela que podemos encontrar a chave. É só admitindo que estamos hipnotizados que podemos acordar. Então eu te peço agora, como parte desse ritual, como o primeiro ato de quebra desse feitiço, reconheça. Valide a sua própria jornada. Toque na tela e escreva "Eu vejo", porque hoje é o dia em que você para de fugir do seu reflexo e começa a comandá-lo. Você está ordenando que o reflexo mude. E ele obedece. Ele não tem escolha. É a lei. O espelho reflete a vibração dominante. E no momento em que você emite o comando "basta" com toda a sua força, a sua vibração dominante se torna a da autoridade divina. A da soberania. E o espelho obedientemente vai começar a refletir isso. Ele vai começar a mostrar provas dessa nova autoridade. Ele vai começar a mostrar uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais leve, uma pessoa que comanda a sua vida. E agora eu tenho um convite para você. Um micro compromisso de poder. Este não é um convite para você apenas ouvir e seguir em frente. Este é um convite para você experimentar o poder desta chave mestra agora mesmo. Eu quero que você receba esta palavra. Sinta o poder dela na sua boca. Sinta o peso espiritual deste decreto. E então eu quero que você faça algo radical. Eu quero que você pause este vídeo. Levante-se agora. Vá até um espelho. Pode ser o do banheiro, o do corredor ou do seu quarto. Não espere. Não pondere. Não racionalize. A magia acontece no ato da obediência à sua própria autoridade interior. Levante-se. Vá até o espelho. Olhe nos seus próprios olhos. E diga "basta". Diga com toda a força da sua alma.
Diga com a convicção de quem sabe que a ordem já foi cumprida no reino espiritual, e agora está se manifestando no reino material. Esta é a sua primeira prática. Hoje é o dia em que você deixa de ser o eco e se torna a voz. Agora chegamos ao coração do problema. E é aqui que a verdade mais dura precisa ser dita. Você acha que esse momento de silêncio diante do espelho é inofensivo. Você acredita que aquele suspiro de cansaço é apenas um suspiro. Mas eu estou aqui para lhe revelar a lei espiritual que está em ação neste exato instante. Cada vez que você se olha e enxerga apenas a falta, cada vez que você pronuncia o problema em voz alta, você não está apenas desabafando. Você está, na verdade, assinando um contrato. Um contrato invisível com a escassez. Você está dando a ela sua assinatura energética, o seu consentimento silencioso. Você está tornando-a mais real, mais sólida, mais pesada em sua experiência. Esse reflexo que você vê não é uma fotografia estática. Ele é um campo de energia vivo, um espelho dinâmico que responde diretamente aos comandos que você emite. E quando você emite um comando de preocupação, de medo, de cansaço, o espelho obedece. Ele devolve a você a mesma frequência, materializada em mais das mesmas circunstâncias. Você está literalmente hipnotizando a si mesmo a cada repetição. E o custo disso é a sua liberdade. É a sua paz. É a sua capacidade de criar uma realidade diferente. O preço de permanecer parado, apenas observando o reflexo da luta, é a perpetuação dessa mesma luta. É acordar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e se olhar no mesmo espelho e ver os mesmos olhos cansados, só que agora com ainda mais rugas de preocupação. Este é o seu primeiro ato de soberania. Eu espero você aqui. Vá agora. Decrete o seu basta. Agora você vai aprender a dominar o ritual. Você vai transformar essa palavra poderosa em uma prática diária que vai reprogramar sua realidade a partir do núcleo. Escute com atenção porque eu vou te dar as instruções exatas. Este não é um conselho. É um protocolo espiritual. A primeira coisa é a respiração. Antes de falar a palavra, você precisa criar um vácuo. Você precisa expulsar o ar velho, o ar da escassez, o ar da dúvida. Fique de pé diante do espelho. Feche os olhos por um instante. Inspire profundamente, enchendo seus pulmões com a substância pura do infinito. Então expire com força, soltando tudo que não serve, tudo que é limitação, tudo que é medo. Faça isso 3 vezes. 3 é o número da manifestação. Inspirar o novo. Expirar o velho. Esse ato simples já é uma declaração silenciosa de que você está pronto para receber. Agora, abra os olhos e olhe diretamente nos seus próprios olhos no reflexo. Não desvie o olhar. Não olhe para as rugas, não olhe para as imperfeições, não olhe para o cansaço. Olhe para a centelha divina, que habita dentro de você. Olhe para o ser de luz que você verdadeiramente é. Mantenha sua postura ereta. Homens para trás, peito aberto, queixo levemente elevado. Sua postura física é a primeira ordem que você dá ao universo. Ela diz: eu estou aberto. Eu estou receptivo. É ver a mesma conta bancária com os mesmos problemas, só que potencializados. A escassez não é estática. Ela é um vórtex que se alimenta da sua atenção. Quanto mais você a observa, mais ela cresce. Quanto mais você a nomeia, mais poder você lhe dá. E você chega a uma encruzilhada crítica, um ponto de ruptura na sua existência. De um lado, o caminho conhecido. O caminho de continuar confirmando a realidade visível. O caminho do eco, que apenas repete o que vê. Esse caminho leva a apenas um lugar, a uma prisão de sua própria autoria. Do outro lado, o caminho da autoridade. O caminho da voz que comanda. O caminho do decreto que não pede, mas ordena. Esse caminho leva à libertação. A escolha não pode ser adiada. O universo não responde ao talvez. Ele responde ao agora. Ele responde à convicção. E cada momento que você passa hesitando, é um momento em que você, por default, está escolhendo o primeiro caminho. Está escolhendo a escassez. A urgência não é um drama, é uma lei espiritual. A matéria responde ao comando mais forte. E se o seu comando não for de abundância,
então o comando do mundo, o comando do medo, o comando da falta, será mais forte. Ele vai comandar a sua vida. Ele já está comandando. A hora de virar esse jogo é agora, antes que o próximo suspiro de desespero saia da sua boca. Antes que você olhe para o extrato do banco e sinta aquele frio na espinha, eu estou no comando. Sua linguagem corporal deve ecoar a autoridade da sua palavra. Você não está pedindo. Você está decretando. E então, com toda a força da sua convicção, com toda a autoridade do seu eu sou, você profere a sentença. Basta. Diga como se você estivesse dando uma ordem para um exército parar. Diga como se você estivesse comandando uma tempestade para se acalmar. Diga com a fé inabalável de quem sabe que a lei espiritual obedece imediatamente. Este ritual deve ser o primeiro ato do seu dia. Antes de checar o celular, antes de ver as notícias, antes de qualquer conversa. O primeiro comando vem de você. Você comanda a realidade antes que a realidade tente comandar você. Você estabelece a vibração do dia antes que o mundo tente impor a vibração dele. Isso é supremacia espiritual. Isso é tomar as rédeas da sua experiência. Eu quero que você vá além hoje. Eu quero que você ancore esse decreto em um objeto físico da sua realidade. Pegue uma nota de dinheiro. Pegue seu cartão. Pegue uma conta que precisa ser paga. Segure esse objeto em suas mãos e se posicione diante do espelho novamente. Olhe para o reflexo do objeto e olhe para o seu próprio reflexo. E então decrete. Basta para a escassez nesta conta, basta para a limitação neste cartão. Eu ordeno a circulação perfeita e contínua do dinheiro na minha vida agora. Eu sou um condutor da riqueza. Eu decreto que este papel é apenas um símbolo da abundância infinita que já é minha. Você precisa fazer uma escolha consciente. Uma escolha ativa. Uma escolha que seja um grito de guerra da sua alma. Você vai continuar sendo o eco passivo de uma realidade que não te serve. Ou você vai se levantar e se tornar a voz ativa, a autoridade soberana da sua experiência. Essa decisão não pode ficar apenas na sua mente. Ela precisa ser materializada. Ela precisa ser declarada. Por isso eu te convido a fazer agora o primeiro decreto público dessa nova era da sua vida. Eu te convido a colocar isso para fora. Eu te convido a comentar abaixo com estas 5 palavras que mudarão tudo. Escreva: eu escolho ser a voz. Escreva isso agora. Eu escolho ser a voz. Não é um pedido. É um decreto. É a primeira ordem que você dá ao universo, declarando que de agora em diante você não repetirá mais o problema. Você comandará a solução. Você não será mais o eco. Você será a voz. Comente agora. Eu escolho ser a voz. E sinta no ato de digitar essas palavras, o primeiro rompimento do feitiço. Sinta o poder da sua própria escolha sendo registrado não apenas no campo espiritual, mas aqui, no mundo material, para que você nunca mais esqueça. Você escolheu ser a voz. E eu sei que você já tentou. Eu sei que você já buscou respostas. Você leu livros. Você ouviu gravações. Você repetiu frases positivas no carro, no banho, tentando convencer a si mesmo de uma abundância que seus olhos ainda não viam. Sinta a energia mudando. Sinta o objeto sendo reprogramado pela autoridade do seu verbo. Ele não é mais um símbolo de falta. Ele é um símbolo do fluxo que você está comandando. Agora, eu tenho um comando muito específico para você, um CTA de ação externa que vai cristalizar tudo isso. Eu quero que você anote a palavra basta em um post-it. Escreva com letras grandes e claras. E eu quero que você colhe essa palavra no seu espelho. Colhe no canto onde você sempre vê seu reflexo. Deixe que essa palavra se torne parte da sua imagem. Todas as manhãs antes do ritual você vai ler essa palavra. Ela vai te lembrar do seu poder. Ela vai te lembrar da sua autoridade. Ela vai ser o interruptor que liga o seu modo mestre antes mesmo de você abrir a boca. Isso não é apenas um lembrete. É um talismã. É um símbolo de poder que você mesmo consagrou com a sua intenção. A partir de hoje, seu espelho não é mais um instrumento de hipnose. É um instrumento de decreto. É o portal onde você, todas as manhãs, reassume o controle da narrativa da sua vida.
A prática constante é o que transforma o conhecimento em sabedoria encarnada. É o que transforma a palavra em carne. É o que faz o milagre. E agora chegamos ao momento supremo da sua transmutação. O instante em que a sua palavra não apenas quebra o antigo feitiço, mas forja a sua nova identidade no fogo do seu próprio decreto. E eu preciso que você entenda com toda clareza por que nada disso funcionou da forma que você esperava. Não foi por falta de fé. Não foi porque o universo não te escuta. Foi porque você estava aplicando um remédio errado para a doença certa. Você estava tentando pintar de ouro uma parede que ainda estava presa com alvenaria de escassez. Você estava decorando a prisão em vez de usar a chave mestra para abrir a porta. As afirmações sem autoridade são como sussurros em um furacão. Elas são engolidas pelo rugido da sua antiga programação, pelo barulho ensurdecedor do feitiço do espelho que te diz que você é apenas aquela pessoa cansada, com contas a pagar. Você pronunciava palavras de luz, mas o seu tom, a sua vibração fundamental ainda carregava a resignação, a dúvida, o cansaço da luta. Era como se você estivesse dizendo para o universo: eu sou abundante, mas por favor não me abandone. E o universo, obediente à lei cósmica, respondeu à vibração dominante, que era a do pedido, não a da ordem. Aquele método antigo te ensinou a mendigar por uma migalha de esperança, quando na verdade você é o herdeiro legítimo do banquete completo. Ele te treinou para pedir permissão para ser feliz, quando a sua verdadeira natureza é dar ordens para que a felicidade se manifeste. Essa é a grande ilusão. A falsa solução que mantém você girando em círculos, achando que a chave está em fazer mais, em se esforçar mais, em repetir mais vezes, quando na verdade a chave está em ser mais. Este é o selo final, a reprogramação celular da sua consciência. Tudo o que você praticou até agora, o ritual do espelho, o decreto de basta, a respiração profunda, foi para preparar o terreno para este exato momento. Foi para que você agora possa receber a nova identidade que sempre foi sua por direito divino. Então feche os olhos por um instante. Ou mantenha-os abertos, fixos no seu próprio reflexo se você estiver diante do espelho. E permita que as minhas palavras ecoem dentro de você não como um ensinamento externo, mas como a confirmação da verdade que o seu espírito já conhece. Eu vou guiá-lo através de uma sequência de decretos. São afirmações de poder que você vai absorver, internalizar e fazer suas. Elas vão ressoar no ritmo do seu coração, na batida do seu sangue, no fluxo dos seus pensamentos. Elas vão selar a sua nova realidade. Elas vão reprogramar a sua identidade de escassez para a identidade de abundância infinita. Eu quero que você repita cada uma dessas frases comigo, em voz alta, seja num sussurro poderoso ou num comando audível. Deixe que a sua voz, o seu verbo, seja um instrumento que sela este pacto com a sua própria divindade. Está pronto. Aqui vamos nós. O espelho obedece à minha voz. Minha palavra é a lei aqui. Eu sou a autoridade suprema sobre este reflexo. O que eu decreto se torna substância. A escassez se dissolve ao som do meu comando. A abundância é a minha única realidade. Será autoridade. A palavra falada sem a consciência da sua divindade interior é apenas som. É ruído, mas a mesma palavra, emanada do seu eu sou, do seu núcleo espiritual invencível, é um comando que a substância universal é obrigada a obedecer. É a diferença entre um súdito pedindo audiência ao rei e o rei emitindo um decreto. Qual dos dois tem poder real e imediato? Você estava se colocando no lugar do súdito. E hoje, eu estou aqui para coroar você como monarca da sua própria realidade. Portanto, chegou a hora de liberar solenemente essa antiga maneira de buscar. Chegou a hora de se desapegar do esforço infrutífero e abraçar a autoridade infalível. É um ato consciente de rendição. Você se rende à luta para se erguer no poder. E para que isso aconteça de forma visceral, eu preciso que você faça algo comigo agora. Eu preciso que você libere essa carga. Feche os olhos por um instante. E em voz alta, com a força de quem está desamarrando um peso, declare esta sentença de liberação. Diga agora. Eu libero a luta. Eu libero a necessidade de me esforçar para merecer. Eu libero todas as afirmações vazias e sem poder. Eu dissolvo, aqui e agora, o contrato que assinei com os métodos que não honram a minha divindade.
Eu deixo ir embora tudo o que não é a minha verdade. Abro espaço para o novo. Abro espaço para o comando. Abro espaço para o decreto irrevogável. E então você percebe. Eu não descrevo o mundo, eu o decreto. Minha voz é o interruptor quântico. Eu sou um mestre do verbo. Eu sou um legislador da realidade. A riqueza é a minha natureza. O fluxo infinito é a minha herança. Eu mereço toda a prosperidade. Eu aceito toda a abundância. Eu permito que a riqueza me encontre. Minha palavra é imantada de poder. Tudo que toco se transforma em ouro. Todas as portas se abrem para mim. Todas as oportunidades me reconhecem. O universo está alinhado com a minha vontade. Eu sou um canal limpo e aberto para a riqueza divina. O dinheiro é uma energia que flui para mim com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para a prosperidade. Eu sou gratuito por toda a abundância que já possuo e por toda a que está a caminho. A minha conta bancária reflete a infinidade da fonte. As minhas dívidas se dissolvem no fogo do meu decreto. Os meus boletos são pagos pela inteligência divina. O meu trabalho é abençoado e abundantemente recompensado. Eu sou digno. Eu sou merecedor. Eu sou capaz. Eu sou poderoso. Eu sou livre. Eu sou abundância em forma humana. A partir de agora, este é o seu mantra interno. Esta é a nova programação da sua alma. Toda manhã, após o seu decreto de basta, você vai trazer à tona essas verdades. Você vai olhar nos seus olhos e vai declarar pelo menos uma delas com uma convicção inquebrantável. Com o tempo, você não estará mais repetindo palavras. A falha não estava na sua fé. Não estava no universo. A falha estava no paradigma. Você estava operando dentro de um sistema de crenças que te colocava como um pedinte, um suplicante diante de um mundo hostil. Mas e se eu te disser que existe uma lei superior, uma lei tão imutável quanto a gravidade que governa a manifestação da realidade? E que você, neste exato momento, não é um refém dessa lei. Você é um operador dela. O poder que você buscava lá fora em fórmulas mágicas ou em salvadores externos, sempre esteve dentro de você. Ele está na vibração da sua voz. Ele está na autoridade da sua palavra falada. Você foi condicionado a acreditar que a realidade é sólida, fixa e imutável. Que o espelho mostra a verdade final. Mas a física quântica e os mestres espirituais há milênios nos revelam o mesmo segredo. Tudo é vibração. Tudo é energia em movimento. E a sua realidade material, incluindo o seu saldo bancário, as suas oportunidades, a sua circunstância financeira, não é nada mais do que energia que tomou forma. E o que dá forma à energia, o que coagula a substância divina amorfa na matéria que você experimenta, é a sua palavra. É o seu verbo. A sua consciência, através da lente das suas crenças, emite uma frequência. E o universo, que é um espelho infinitamente obediente, simplesmente reflete de volta para você a imagem exata da frequência que você emite. Quando você se olha no espelho e sussurra palavras de preocupação, você está emitindo uma frequência de escassez. Você estará emanando a sua verdade mais pura. O espelho não terá outra escolha a não ser refletir a radiância do seu ser abundante. A realidade material não terá outra opção a não ser se curvar perante a autoridade do seu verbo. Este poder que agora você está reclamando, esta identidade que você está selando, não foi feita para ser guardada. A verdadeira abundância expande, transborda, multiplica. Ela não conhece limites. E quando você se torna um canal desta energia, o ato de compartilhar se torna uma missão sagrada. É assim que você sela o seu próprio fluxo, abençoando a vida dos outros. Por isso meu convite para você hoje é um CTA de expansão. Um chamado para que você seja um farol desta verdade para outros brasileiros que ainda estão presos no feitiço do espelho. Compartilhe este vídeo. Não por mim, mas por ele. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está cansada, que está sobrecarregada, que olha para a conta bancária e só vê falta. Ao compartilhar, você está fazendo muito mais do que enviar um link. Você está abençoando a palavra na vida de outra pessoa. Você está sendo o interruptor de padrão na jornada de alguém. Você está ordenando que o feitiço da escassez,
seja quebrado na vida da sua família, dos seus amigos, do seu colega de trabalho. Cada compartilhamento é um decreto silencioso de que a abundância é o direito de todos. É um ato de fé que amplifica o seu próprio poder. E o universo diz sim, e solidifica ainda mais a escassez na sua experiência. Você está literalmente comandando a realidade, para que ela continue te mostrando falta. Você está dando uma ordem. Uma ordem errada, mas uma ordem. O espelho obedece. Sempre obedece. Ele é um servo, não um mestre. A grande virada de paradigma, o despertar supremo, é este. Perceber que você não é a imagem refletida. Você é a fonte da luz que projeta a imagem. Você não é o reflexo. Você é aquele que segura o espelho. E como aquele que segura o espelho, você tem o poder absoluto de ditar o que ele vai refletir. O espelho da sua realidade é um portal de 2 vias. Até hoje, você só usou uma via. A via da recepção passiva. Você olhava para ele e aceitava a imagem como uma sentença final. A partir deste momento você vai usar a outra via. A via da transmissão ativa. Você vai parar de perguntar ao espelho o que você é. Você vai começar a informar ao espelho quem você é. Você vai deixar de ser um observador. Você vai se tornar um legislador. Um decretador. Um mestre do reflexo. A sua palavra, carregada com a convicção do seu espírito infinito, não pede. Ela comanda. Ela não roga. Ela decreta. E a substância do universo, a energia-prima de todas as coisas, é programável. Ela obedece ao comando mais autoritário. E qual é o comando mais autoritário que existe? É o comando que põe um fim a tudo que não serve. É você dizer para o universo: veja, eu acredito tanto na eficácia desta lei, que eu estou colocando ela na frente de outras almas. E o universo responde a essa fé, com mais evidências, com mais manifestações, com mais milagres na sua própria vida. Então não subestime o poder missionário do seu compartilhamento. Ele é a prova final de que você realmente se tornou um mestre do verbo. Você está usando a sua palavra, a sua ação, para alterar a realidade coletiva. Você está erguendo-se como uma autoridade e mostrando o caminho. Hoje, você decreta o basta para você. E ao compartilhar, você ajuda a decretar o basta para muitos. Esta é a sua missão. Esta é a sua nova identidade em ação. Um ser de abundância que irradia e multiplica. Agora chegamos ao ponto de não retorno. O momento em que você deixa de ser um espectador e se torna o autor da sua própria realidade. Você já recebeu a chave. Você já sentiu o poder da palavra. Basta ecoando no seu espírito, quebrando o feitiço do espelho. Mas um decreto não se encerra no ar. Ele precisa ser selado. Ele precisa ser testemunhado. Ele precisa se tornar uma aliança inquebrável entre o seu eu divino e o universo. E é isso que fazemos agora. Este não é apenas mais um comentário em um vídeo. Este é o seu ritual de compromisso. Esta é a sua assinatura no contrato espiritual que diz que a escassez terminou. Eu vou te guiar através deste ato final. É a palavra que delimita um território e diz até aqui, e não mais adiante. Essa palavra é basta. Basta não é um pedido. É uma ordem espiritual irrevogável. É a sentença final da divindade dentro de você contra a tirania da ilusão. Quando você pronuncia basta diante do espelho, você não está falando com um reflexo de carne e osso. Você está falando com a própria matriz energética que sustenta aquele reflexo. Você está dando uma ordem direta à substância da sua realidade. Você está dizendo à energia: chega, a encenação da escassez termina agora, o contrato com a falta está rescindido. A partir deste momento, você só tem permissão para refletir a minha abundância, a minha perfeição, a minha plenitude divina. Este é o despertar. É o momento em que a alma cansada se ergue e se reconhece como um ser infinito, temporariamente habitando um corpo finito, mas com todo o poder do universo fluindo através da sua voz. A esperança não está em alguma coisa que vai acontecer no futuro. A esperança é o reconhecimento do poder que você pode exercer agora. O novo caminho não é mais longo.
Ele começa no instante em que você decide assumir o controle do verbo. Tudo muda quando você entende que a palavra falada é a tecnologia espiritual mais poderosa que você possui. É a chave que reprograma o código-fonte da sua experiência terrena. E esta jornada de mestria sobre a sua realidade é um caminho de domínio progressivo. Feche os olhos por um instante. Sinta a autoridade que agora habita em você. Sinta o poder do verbo que você reivindicou. E agora, abra os olhos e vamos selar este pacto. O universo não responde aos seus desejos. O universo responde à sua convicção. E a convicção mais poderosa é aquela que é declarada publicamente não por vaidade, mas por decreto. Quando você coloca a sua palavra no mundo, você está dizendo: eu não tenho medo da minha própria autoridade. Eu não me escondo mais atrás da dúvida. Eu assumo o comando da minha experiência. E é exatamente isso que você vai fazer. Eu vou te conduzir a um ato sagrado. Um ato que vai reverberar nos reinos espirituais e trazer a lei da abundância para a sua experiência material, de forma irrevogável. Este é o seu momento de levantar a voz não apenas para o espelho, mas para o cosmos, de dizer: aqui estou eu. Eu sou a voz. Eu sou o comando. Eu sou o legislador da minha realidade. E eu decretou o fim da escassez. E para isso, eu preciso que você tome uma atitude. Uma atitude que vai ancorar tudo que foi desbloqueado aqui. Uma atitude que vai transformar a sua palavra em lei. Eu quero que você vá até os comentários deste vídeo. E eu quero que você escreva 2 palavras. Apenas 2 palavras que carregam todo o poder do universo. Escreva: eu decreto. Essas 2 palavras são a sua assinatura no novo contrato. Cada passo que você dá fortalece a sua autoridade, e eu estou aqui para guiar você em cada um desses passos. Esta não é uma informação solta. É um sistema. Um caminho de alinhamento contínuo. A sua inscrição neste canal é muito mais do que um clique. É o seu primeiro decreto público de que você escolheu ser um operador consciente da lei. É o seu compromisso em dominar o ritual do espelho e transformar a sua palavra no instrumento mais poderoso de criação que você possui. É o seu sim para a jornada de se tornar um mestre do verbo. Fica comigo. Permita-se receber estas verdades. E vamos, juntos, comandar o reflexo. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta jornada. O momento em que você vai receber a chave que destrava tudo. A tecnologia espiritual definitiva que vai transformar você de um prisioneiro do reflexo para o mestre do espelho. Você já entendeu o problema. Você já sentiu a dor. Você já viu as apostas. Você já desconstruiu a ilusão. E você já despertou para a verdade de que a sua palavra é lei. Agora é o momento da ação irrevogável. Agora é o momento de você receber a ordem espiritual que vai dissolver a escassez na sua frente. A palavra que não é um pedido. A palavra que não é uma súplica. A palavra que é um decreto final. A palavra que é um comando cósmico. A palavra que carrega a autoridade do seu eu sou interior. São a sua sentença contra a hipnose coletiva. São o seu selo de autoridade espiritual. Quando você escreve eu decreto, você não está a escrever para mim. Você está escrevendo para o seu próprio subconsciente. Você está escrevendo para as forças criativas do universo. Você está registrando na existência, que a partir deste momento, o que você vê no espelho obedece à sua voz. É um ato de fé em ação. É a coragem de se colocar na linha de frente da sua própria transformação. É o passo final do ritual que começou quando você se posicionou diante do espelho e disse basta. Agora você leva esse basta para o mundo, você o torna público. Você o torna real. Este é o seu juramento de lealdade à sua própria divindade. É a sua promessa solene de que todos os dias, você se postará diante do espelho e comandará a realidade, antes que ela tente te comandar. É o seu compromisso de ser o mestre do reflexo, de ser a voz não o eco, de ser o criador, não a criatura. Então eu te convoco. Eu te chamo pela sua alma. Não adie. Não hesite. Não caia na armadilha de pensar que pode fazer depois. O momento é agora. A hora é esta. O poder está disponível. Levante-se. Pegue seu celular. Vá até os comentários.
e decrete. Escreva, eu decreto. E ao escrever, sinta. Sinta o peso da palavra saindo de você. Sinta a liberação de uma energia antiga. Sinta as portas se abrindo. E essa palavra é basta. Não é um grito de desespero. É uma sentença proferida por um juiz divino. A sua palavra basta não nega a circunstância. Ela simplesmente decreta o fim do seu reinado na sua experiência. Ela é o comando que desliga o feitiço. Imagine que a realidade que você vê é como uma imagem congelada na tela de um computador. A escassez que você enxerga no espelho, a conta bancária, a dívida, a preocupação, tudo isso é apenas um programa rodando. Um programa baseado em velhos dados, em velhas palavras, em velhas vibrações. E a sua boca, até agora, só soube descrever o que o programa estava mostrando, solidificando aquele software de limitação, mas existe um comando de alto nível. Um comando de desenvolvedor. Um comando que tem a autoridade para forçar o encerramento daquele programa. Um comando que fecha a aplicação da escassez imediatamente. E esse comando é basta. Quando você pronuncia basta com a convicção de quem sabe que é Deus em ação, você não está falando com o universo. Você está falando com a substância da sua própria consciência. Você está dando uma ordem direta para a energia que forma a sua realidade. Você está dizendo à matéria não manifesta: chega. Pare de tomar esta forma. Pare de se organizar como falta. Pare de se apresentar como dívida. Pare de vibrar como medo. Eu ordeno que você se reorganize agora. Eu ordeno que você se alinhe com a minha nova frequência. A frequência de abundância infinita que é o meu direito divino de nascença. Você acaba de realizar o ato espiritual mais poderoso da sua jornada. Você selou a aliança. A partir de agora, a lei está em movimento. A abundância já está a caminho. E ela chega porque você decretou. Porque você assumiu o comando. Porque você é a autoridade. A jornada não termina aqui. Ela apenas começa. Todos os dias, o ritual do espelho. Todos os dias, o decreto. Todos os dias, a afirmação da sua autoridade. E quando a dúvida tentar voltar, você lembra. Você lembra do decreto que fez hoje. Você lembra da palavra que selou. E você segue em frente, como o mestre que você sempre foi. Vá agora. Decrete. Eu decreto.